gente, eu sou a professora Tati aqui do Berta On, podcast aqui da gente da escola. Hoje a gente vai fazer uma entrevista super especial com a psicóloga Daiane Viana. Olá, gente! E vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Fica com a gente. Dai, o que é inteligência emocional? Bom, a inteligência emocional é um conjunto de características que faz com que a gente conheça mais nós mesmos, né? Que a gente tenha consciência das nossas ações, dos nossos sentimentos, pensamentos. Tudo isso vai auxiliar no nosso dia a dia, né? No nosso funcionamento, como nós lidamos com os outros, como lidamos com nós mesmos. Então, nós temos alguns tópicos, né? Alguns fatores que são, não diria mais importantes, mas são mais populares, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro é autoconhecimento, né? Que seria a nossa capacidade de conhecer mesmo a nós mesmos, né? De conhecer nossos pensamentos, né? Entender, aceitar nossas emoções, como nós nos portamos frente às situações que são complicadas, né? No relacionamento com os outros. Então, isso está diretamente relacionado à autoconsciência, né? Tem uma autoaceitação também, porque às vezes a gente se enxerga de uma maneira que não é totalmente real. Sim. E a gente tem que aprender a ouvir, porque é muito ruim receber crítica. Uhum. Mas quando uma pessoa fala de um comportamento seu que não é legal, 2 pessoas falam, 3 pessoas falam, 4 pessoas falam de ambientes diferentes, você já tem que parar e pensar, peraí, né? De repente essas pessoas têm razão. Isso é o controle emocional, né? A gente reconhecer as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos e como isso vai interferir na nossa vida e com o outro, né? Então, a gente acaba lutando muitas vezes para não nos sentirmos tristes, né? A gente quer inteiramente, todos os dias, estar muito feliz, muito contente, mas nem sempre é assim, né? Então, o controle emocional seria mais ou menos, eu entendo que tudo bem estar triste alguns dias, né? Isso por um período prolongado é preocupante, mas nem todos os dias você vai estar, né, imensamente feliz. E tudo bem, né? Eu acho que assim, nesse ponto, as redes sociais são muito prejudiciais. Sim, com certeza. Porque você só coloca foto de momentos felizes. Você não vai colocar foto lá de uma coisa triste que aconteceu e você chorando. Não. Né? E aí as outras pessoas vão consumindo aquilo e achando que a realidade é daquele jeito. É só gente feliz, é só gente que tá bem, é só gente que tá numa condição melhor. E isso pode causar esse sentimento. Sim, né? A gente fica frustrado, né, por não ter aquela vida perfeita que o nosso colega, né, que aquele famoso que a gente gosta de seguir tem, mas não é assim a realidade, né? A gente acaba só postando lá coisas muito alegres, né, coisas muito divertidas. Hoje até tem algumas pessoas que postam, né, uma rotina, para as meninas, né, coisas de pele, olha a minha pele real, né, umas coisas, né? Isso é muito importante, eu acho muito válido. Que trazem mais para a realidade, mas é uma pequena porcentagem ainda, né? No geral, a gente acaba só compartilhando as coisas que são muito boas. Então, quando a gente tem momentos que não são semelhantes a esse, a gente acaba ficando mais triste, né? Mais, enfim, desmotivado. Mas então com o controle emocional seria a gente aceitar, a gente entender todas as emoções que temos, né? E como lidar com essas emoções, né? Basicamente isso. É importante a gente colocar aqui também sobre lidar com frustrações, gente. Eu como professora tenho que passar essa vivência para vocês. O pessoal de hoje em dia, os jovens, os alunos, eles têm muita dificuldade de tentar fazer uma coisa, não conseguir, não ter o resultado que ele queria e fica frustrado e não sabe lidar com isso, né? Aí já tem ataque de ansiedade, acha que é ansiedade, mas também a gente tem que ter essa conversa com eles, porque a ansiedade é uma coisa natural. Eu sempre falo, gente, se vocês têm um evento para acontecer, vocês sabem que está chegando uma coisa importante, é natural ficar ansioso. Se você manda uma mensagem para pessoa que você gosta, você vai ficar ansiosa esperando a resposta. É natural. Agora, ter as crises de ansiedade, que são as recorrentes,
que começam a atrapalhar o seu cotidiano, aí já complica. Sim. E o não saber lidar com frustrações gera ansiedade mesmo, né? Gera aquele, e agora, o que eu faço? Né? A gente se frustra por quê? Né? A gente espera que de primeira tentativa uma determinada situação, né? Uma determinada atividade que a gente vai fazer precisa dar certo, né? Mas por que precisa? Porque somos ansiosos, né? A ansiedade já começa muito antes disso, né? Ela está muito relacionada também às pessoas que acabam procrastinando muito. Por quê? Às vezes a gente pensa muito sobre uma coisa e aí isso fica muito assustador. Então talvez não tentar fazer essa coisa seja mais acolhedor. Por quê? Porque eu não vou falhar se eu não tentar. Né? E isso acaba nos privando de muitas coisas, né? Tudo bem tentar e não dar certo. Tudo bem errar. Muito o que eu falo para os alunos aqui é que a escola é um lugar de errar. A gente está num ambiente para errar mesmo, porque aqui você erra, aqui você é corrigido, aqui você aprende. Exatamente. Né? E são tentativas. Tem que né? tentar, não pode desistir também quando as coisas não saem conforme o planejado. Exatamente. O problema é esse imediatismo. Sim. Porque é outra coisa que a tecnologia trouxe pra gente, que as informações chegam muito rápido o tempo todo, de todos os lugares, e tem que saber. Precisa ser rápido. Priorizar ali o que é importante realmente, o que não é, gestar seu tempo e no seu planejamento saber que não vai ser rápido igual é na tecnologia, gente, porque a gente tem o nosso tempo, né? Tudo tem seu tempo. Então você vai tentar, pode ser que não dê certo, vai tentar de novo e tudo bem, né? Às vezes precisa de uma ajuda do professor, precisa de uma ajuda do colega. Às vezes você explicando, né, o que foi que não deu certo ou como foi que você sentiu, o outro pode te ajudar também, né? Dar uma ideia legal. Ou então quando você explica para o outro, você para pensar o que pode, né, ter colaborado para não dar certo. Então é tudo isso, é você parar e aceitar que tudo bem, não deu certo naquela vez, tudo bem, né? Fiquei chateado, chorei, me estressei, tudo isso faz parte da vida, né? A gente não vai acertar e não vai ficar super feliz de primeira, né? Se deu certo, maravilha, mas mesmo quando der certo, a gente tem que lembrar que talvez na próxima não dê. Pois é. E aí a gente vai precisar lidar com isso também, né? Não existe uma fórmula de sucesso, gente. É tentativa e erro. Tentativa e erro, que às vezes uma coisa, quando dá errado, acaba fazendo você descobrir outra que você não teria pensado. Entendeu? Então tem que ter essa persistência, tem que ter essa resiliência de conseguir lidar com isso e tirar o que é bom. E o controle emocional é justamente isso, a gente aceitar as emoções que vem naquele momento. Né? A raiva, a frustração, a felicidade, né? A vontade de compartilhar com o outro, tudo isso. Né? A gente aceita, a gente entende. É fácil aceitar, Daiane? Não é fácil aceitar. Né? A teoria às vezes é um pouco mais simples, mas isso também não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Né? É uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Né? Por muito tempo a gente foi nesse ciclo de eu preciso que dê certo, eu preciso que funcione de primeira, né? O meu colega conseguiu, por que eu não consegui? A gente vive esse ciclo. E pra gente parar isso e pensar, tudo bem ficar irritado, né? Tudo bem ficar triste, tudo bem não ter dado certo, é um processo também, né? A gente precisa lembrar que tudo leva um tempo, né? Eu também acho importante, assim, não ficar se comparando com as outras pessoas, sabe? Cada um tem seu momento. Não importa que a pessoa tenha a mesma idade que você e conseguiu mais coisas que você. Às vezes é o momento daquela pessoa e o seu tá para chegar quando você passar pelos seus aprendizados, pelos seus tombos, né? A vida não é uma corrida, né? A gente tá... O importante é a gente competir com a gente mesmo, assim. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu quero ser, mas também não pode ficar preso a isso de uma forma assim, de ter uma autocobrança tão forte que você não consegue flexibilizar, sabe? Sim. Eu quero, preciso, tem que dar certo, fica naquela coisa rígida e às vezes não é o seu caminho. Exatamente. Um ponto também muito, que eu vejo muito acontecendo é a gente planejar várias coisas para fazer ao longo do dia. E aí quando chega de noite, você percebe que não conseguiu fazer tudo. E aí o que a gente faz? A gente acaba anulando tudo que a gente fez de bom, né? Verdade. Tudo que a gente conseguiu completar, conseguiu efetuar, e foca só no que ficou faltando.
Então, uma coisa que eu costumo fazer com os meus pacientes é que a gente faça uma lista, né? De manhã eu acordo, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir na escola, eu tenho que fazer, né, as minhas tarefas básicas, e a gente vai marcando o que foi feito, né? A gente vai sinalizando. E aí, no final do dia, você consegue visualizar tudo que você conseguiu fazer. E Sabe que uma coisa nesse ponto que eu acho muito legal, bacana de ter? Tem um quadro, tem um caderno, onde você anota todos os dias, quando você chega à noite, você chega nesse momento de análise, você coloca lá pelo que você foi grato esse dia, o que foi bacana nesse dia, entendeu? O que aconteceu de positivo nesse dia, porque todos os dias tem uma coisa de positivo, gente. E a gente acaba focando só no que foi negativo, e aí o dia termina pesado, né? A gente acaba ficando frustrado pelas coisas que não fizemos. Tinha que fazer, não conseguia, meu Deus. Mas e todas as coisas que você fez, né? Às vezes até coisas que não estavam planejadas e você conseguiu fazer. Então eu acho que essa observação é muito bacana pra gente analisar como foi o nosso dia e se sentir menos ansioso, né? Se sentir menos frustrado. Vamos falar um pouquinho sobre o saber ouvir e falar não. Saber se impor. Muito importante, também muito difícil, né? Dificílimo. Eu demorei muito tempo para aprender a falar não. Por que era difícil falar? Quando eu estou desconfortável com as pessoas. A gente não quer chatear, a gente não quer magoar, a gente quer ser útil. Esse sentimento de utilidade é muito... Porque assim, a gente acha que se a gente não estiver sendo útil, a pessoa não vai gostar da gente. Mas por que isso? Porque você precisa dessa aprovação do outro, né? Porque às vezes a gente precisa, né, dessa validação do outro para se sentir bem. Então, é como se eu falasse não para ele vai gostar menos de mim, né? Exatamente. Porque eu não atendi a expectativa que ele tinha. Mas às vezes, né, você já deve ter passado por uma situação assim, estava muito cansada e alguém te pediu para fazer alguma coisa ou te chamou para fazer alguma coisa e você ficou sem jeito. Faz tudo mal porque não está bem, não tá no momento. Agora eu aprendi a falar não estou no momento. Próximo, né? Daqui a um tempo eu faço. Esse é quando eu puder eu te ajudo. Um ponto importante, né? A gente, antes de saber dizer não, né? Falar e ouvir, é importante a gente pensar por quê que eu não posso dizer não, né? Que coisas implicam, né? O que pior pode acontecer se eu disser não, né? A gente precisa saber ouvir, né? E saber falar. Porque o outro também tem o direito de dizer não, de não estar bem, de não estar com vontade, simplesmente não vou porque eu não quero, não precisa inventar uma história. Eu chamei uma amiga minha pra sair, ela falava não porque eu tô com preguiça, eu ficava tão brava. Pois mas olha só que natural, não é? Tudo bem, não, eu já não tô na clima, mas eu preciso sair hoje, eu tô com preguiça, Tati, eu não vou, sabe? Tá bom, fazer o quê? E quando você ia ter essa coragem, né, de dizer não vou porque simplesmente eu não quero ir. E tudo bem, né? Você não tem sempre que atender a expectativa do outro, porque o outro também não vai atender a sua sempre. É assim que funciona, né? Você tem o direito, você tem a possibilidade de dizer não, né? Sem que o outro fique magoado, porque simplesmente você não quer, ou você não pode, ou você não consegue atender naquele momento. Todos somos humanos, né? A gente nem sempre vai conseguir. E também não é assim, gente, saber ouvir não. Tem lugares que tem regras, tem, né? É diferente, né? Que é muito aqui na escola, não é todo momento que os alunos podem ir ao banheiro, tem os momentos certos, não é toda hora que pode descer, porque atrapalha lá no pátio, porque outros estão... São situações diferentes, né? Então sempre tem um porquê por trás desse não, né? Isso que a gente tem que saber entender também. Não é só o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Calma, a gente vive numa sociedade e tem dependência do outro, tem regras. E se não for assim, imagina o caos que vai ser. Não, numa escola, né? Todo mundo fazendo o que quiser, na hora que quiser, meu Deus do céu. Num trabalho, são situações diferentes. Ali existem acordos pré-estabelecidos que, né, por uma convivência social você vai precisar seguir, né? O que a gente diz sobre respeitar, né, seus sentimentos, a sua vontade de dizer não, são situações fora dessa questão de regras, né? Em casa, com um grupo de amigos, num relacionamento amoroso. Essas situações você precisa lembrar que pode dizer não simplesmente porque não quer. E o outro também vai ter esse direito e aí você vai precisar
lembrar, né, que ele não pode cumprir, ele ou ela, né, não pode cumprir sempre suas expectativas. É isso aí. A gente conversou aqui com a psicóloga Daiane Viana. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada a eu. Muito legal quando você vem, essas conversas que a gente tem. E a gente volta logo mais. Vamos falar um pouquinho também sobre inteligência emocional em relacionamentos, tá bom? Beijinho, até mais. Obrigada.